Boa tarde, pessoal. E aqui mais uma vez, Estrela com Elas e a Inclusão, trazendo nessa quarta-feira, né, uma gravação muito gostosa aqui com duas pessoas maravilhosas. Então, estamos aqui, eu, Cristina Lima, né, do Estrela Nova, Mary Lúcia, né, nossa coordenadora aqui do nosso Estrela com Elas. Não percam, daqui a pouco, entendeu? Daqui a pouco, loguinho, vocês vão estar vendo aqui a nossa, né, a trajetória das nossas duas convidadas. E não deixe de dar um like de vocês, cheguem lá no nosso canal, né, se inscrevam e aproveite para poder curtir bastante a trajetória dessas duas. A gente tem aqui a Catarina Calixto, que foi ex-jogadora da seleção brasileira, do Radar, entendeu? Uma pessoa aqui que tem uma história muito bacana para contar. Nós temos aqui a Alessandra também, que é a Alessandra Mota, né, que é um ícone hoje no futsal e ex-atleta, gestora, professora de educação física, tem um currículo enorme, entendeu? E sem contar a história que tem para, né, vir aqui. Então, Mary, dê as boas-vindas às meninas e vamos iniciar aqui o nosso Estrela com Elas e a Inclusão. Boa tarde, pessoal. Mais uma tarde saborosa, vamos dizer assim, né? Bem gostosa. Mais uma vez contar a história de pessoas que deixaram um legado para o futebol e outras que continuam, né? Dando essa força aí pro futebol feminino, campo, quadra, sempre muito atenta e profissionais de qualidade, gabaritadas, né? E cheias de experiência. Eu quero pedir uma coisinha para vocês. Levanta o dedinho, dá um like, curte lá, porque realmente vão ser histórias maravilhosas. Com certeza vai acrescentar na vida de vocês. E não só delas, né? Mas das que já passaram por aqui. Nós já temos lá muita coisa lá para vocês assistirem. Vão lá e prestigia as meninas, entendeu? Prestigia as histórias. Tem muita história bacana, tem muita coisa assim. E aí a gente começa, né, Alessandra? Vamos começar contigo? Vamos. Ordem alfabética? Como é que tá esse coração? Como é que tá depois de um jogo de ontem, né? Não sei se você viu, né? Mas as meninas ontem eu posso dizer que eu vi a seleção brasileira jogando, né? Então, e não é só porque ganhou das americanas, mas é porque eu vi futebol em campo, né? Faz tempo que a gente não vê isso. Mas você está aqui para contar a tua trajetória em cima dessa cultura toda do futebol, né? O que você faz, o que você fez como atleta, o que você faz hoje como uma gestora, como uma professora de educação física, como uma administradora, entendeu? O que você é dentro da tua profissão, dentro da tua história, da tua trajetória. Conta aí pra gente. Então, boa tarde. Antes de mais nada, queria dar aqui um presente para Catarina. Obrigada. Simples, tá, pessoal? Ir aqui pro projeto, pro podcast. Obrigada. Uma pequena Esse lembrança, segundo, tá? Da já. minha Então vamos competição. fazer, Infelizmente, sim, a primeira pergunta. Infelizmente, eu não assisti pela hora, né? Eu sou do dia. E eu acho que eu tenho essa coisa de ter sido atleta. Isso eu carrego até hoje. Então, assim, eu sou do dia, não sou da noite, assim. É bem difícil de eu conseguir ver quando é muito tarde, assim, os jogos. Então, assim, fiquei triste por não ver, mas feliz de saber a notícia logo assim que eu acordei. E em relação à segunda pergunta, né, eu fui atleta, comecei, né, lá, eu fui atleta de todos os esportes, comecei na escola, joguei vôlei, handebol, basquete, né, e fui para a faculdade fazendo os mesmos esportes. Mas chegou nos meus 2 últimos anos de faculdade, que foi o ano de 1997 e 98, e eu optei só por jogar futsal, né? Futebol de campo e futsal. E aí eu venho até hoje, me formei e acabei, né, enveredando aí pelas quadras. Nesse tempo eu conheci a Catarina, que assim, em qualquer lugar que eu encontro, que eu vejo, eu tenho um carinho enorme, assim, muito feliz. Hoje eu vim de vermelho porque simboliza o amor. Eu amo a Catarina. Aleluia. De verdade. E eu tenho um carinho muito grande. Fiquei muito feliz de saber que era ela, né, que viria. Então eu vim nesse processo, né, de atleta. E se você me perguntar assim, foi difícil parar? Eu achei que seria.
mas no dia 16 de dezembro de 2012 eu parei de jogar. Eu simplesmente parei. E aquilo dali eu fui enveredar para outros, né, outros caminhos, que foi a parte de gestão, né? Eu já estava na Federação de Futebol de Salão, então eu vim para essa parte de organizar competições e hoje eu vejo que eu me encontrei. Legal. E realmente eu me encontrei nessa parte de tentar fazer o melhor hoje aí para as crianças, né? Eu montei uma competição, a gente trabalha com crianças e eu sempre tentando, inclusive, fazer não só pelas ditas, né, que a gente, infelizmente é assim que as pessoas falam, né, as normais, como também o inclusivo em todos os esportes, né. Então, assim, eu tive uma grande sorte no evento passado da minha competição, na final a gente colocou o futebol de surdos e nesse próximo evento a gente vai colocar o futebol DAO para as crianças verem que existe futebol, que todo mundo cabe no mundo de todo mundo. Sim. Por isso que a gente fala muito, principalmente o Estrela, né, que também tem essa pegada, né, deram talvez um dos únicos projetos. Eu acho que eu já escuto até o pessoal falar assim no mundo que tem uma pegada da maneira que a gente trabalha, sendo uma vez por semana, e a gente consegue, né, tá ali sempre trabalhando, trazendo igualdade para as pessoas, que isso que é o bacana de todo o projeto. Então, assim, desde já, parabenizo, entendeu, você por ter essa iniciativa de colocar as pessoas com deficiência, né, porque todo mundo é deficiente, né, mas cada um tem uma sua característica, mas junto, entendeu, porque é uma maneira deles participarem, estarem inseridos também. Então, parabéns, né, não te cortando, mas só para exaltar realmente um trabalho, o seu trabalho, que isso é muito bonito. E assim, e Cris, assim, é como um todo realmente. Quando eu penso em chamá-los, eu penso que eles vivenciem tudo aquilo que as crianças da minha competição vivenciam. Vai ter brinquedo, eles vão poder participar, pipoca, algodão doce, tudo de graça. Assim que eu consegui fechar, né, com seu amigo lá do Futedal, lá do Florescer, lá do Parque Bola Parque, lá do Flamengo, lá da Ilha do Aterro, né? Uhum. Então, assim que eu fechei com ele, eu falei, não, eu vou encomendar a medalha. E são as mesmas medalhas que eu vou dar para as crianças. Pô, que bacana. Então eu já consegui encomendar, porque elas merecem ganhar a mesma coisa. Só tô triste de não poder estar lá para prestigiar, entendeu? Mas ele já até me mandou, né? Mandou que você mandou um link para ele com as coisas. Eu falei, quando chegar em casa eu vou ver com calma, entendeu? Mas parabéns. Ele fica muito feliz quando a gente consegue, né, inserir o pessoal. Não adianta, se eu tenho como levar aquele projeto, se eu tenho como apoiar aquele projeto em alguma coisa, cara, isso só vai me encher de orgulho, isso não vai apagar a minha estrela, entendeu? Então, eu fico muito feliz que você tenha fechado lá com ele, que ele vá lá, entendeu? Vai ser muito bacana, você vai ver a criançada toda lá. A gente vê que realmente existe a igualdade. A gente vê a sua preocupação em realmente manter a igualdade, né, para todos, independente de qualquer limite, né? Eu acho que a igualdade é a coisa mais importante. E com acessibilidade, com certeza tem, né? Sim. Então, faz todo mundo no mesmo plano. E todas as minhas finais, elas passam ao vivo, né, pelo YouTube. E eles também vão passar o jogo deles. Então, aquele link mesmo que ele mandou. Não, eu vou mandar o link para vocês dos jogos. Eu vou botar lá no grupo. Sim. Aquele link que eu mandei foi o Lenísio que fez o Lenísio, né, o nosso grande jogador de futebol, multicampeão, jogador aí de seleção brasileira, ele fez uma postagem chamando as pessoas para irem nas finais. Que legal. Então foi o Lenísio, né, nosso capitão também. Então ele que fez essa chamada e eu mandei para ele, mas o link dos jogos eu mando para vocês assim que eu tiver. Então tá. Muitíssimo obrigada. E aí eu vou assistir. Não esquecendo, já que a gente está falando de acessibilidade, a gente tem aí também, está chegando também amistosos para o pessoal do nanismo também, que vai ser lá no Cefam. É bom prestigiar também. Depois eu vou distribuir o link lá no Facebook, vou postar lá quando ele botar tudo certinho. Que tem que apoiar, gente. A gente tem. A vez passada a gente foram os nossos entrevistados aqui, né? O atleta Andrei, que é da seleção brasileira e joga no Carioquinha aqui. E
o Emanuel, que é do futebol de amputados, Amputados. né? Então eles estavam aqui na nossa, né, anterior. Mas, cara, eu fico muito feliz, cada vez que eu acho alguém que trabalha, que busca, entendeu? Dá oportunidade, é muito bacana isso, entendeu? Eu, até pelo fato de... Eu acho que vai chegar um dia que o Estrela vai ser só inclusivo, entendeu? Praticamente. Já está, né? Praticamente já está. Mesmo a gente apoiando, trazendo a garotada, fazendo, mas vai chegar uma hora que vai ficar só mesmo PCDs. Amém. Glória a Deus. E aí, como Glória é a que Deus. é essa história sua aí? O que tinha nos bastidores aí com a Catarina, na época que vocês jogavam? O que rolava muito nesses bastidores? O que acontecia a cada jogo? Quando acabava, ou quando as competições? Você chegou a participar de alguma competição a nível estadual? Jogaram juntas, foram adversárias. Não, infelizmente a gente Vamos, não jogou jogos. juntas. A gente teve rivalidade, mas nunca inimizade. Que era o mais importante. Quando a gente teve a oportunidade de jogar juntos, porque a gente foi convocada para a seleção carioca, faltando 3 dias para viajar, eles abortaram a missão de viajar com a seleção carioca. A gente estava treinando inclusive no América. Isso foi 2006, se eu não me engano. E a gente ia com a América, a gente já estava treinando. E o mais legal, né? Porque a gente realmente ia estar com aquelas pessoas que a gente, né, vê como ídolo, né? Vê como uma pessoa e ela tá jogando do seu lado. Né? E era assim que eu tinha, né? Até me arrepio, é assim que eu tinha nela. E infelizmente a gente não conseguiu concretizar isso, só em treinos mesmo. Mas fora isso, a gente jogou, foi muito contra mesmo. Ah, mas que bacana, né? E essas coisas agora, por exemplo, eu vejo que você tem uma parte, né, de gestão e você organiza também, né, essa competição no Tocsai. E você agora também é parceira, né, do Futebol Lá para a Igualdade, que você, né, tem essa coisa toda que acaba sendo uma coisa que você já está fazendo e que chega aí só para poder abrilhantar mais, né? Te dar um pouco mais de suporte, na verdade. Né? E sem contar que eu ando acompanhando ali as postagens do pessoal lá, dos estudantes que estão lá fora, entendeu? Na serra, no frio danado. Chega o gelo, tá comendo lá. Porque eu não só acompanho nas tuas postagens, como da Dani também, porque eu acompanho. A Dani foi minha colega de faculdade, entendeu? Oh, Dani, da luta livre. E ela tá lá, entendeu? A Dani foi minha colega de faculdade. Caraca! Então, assim, a gente... E aí eu acompanho porque ela tá lá e ela bota tudo lá no coisa, entendeu? Ela representou o Brasil também. Sim. Tô achando muito bacana. E é muito bacana ver que você, né, logo que você saiu de uma federação veio outra. Vieram mais, né? Muito mais, né, Cris? E é uma outra que é muito mais importante até, Sim, né? Se a gente for pensar a nível educacional, né? A nível educacional porque ali porque realmente é a formação do atleta. É a formação da criança, né? A formação do atleta. Eu sempre tive muito isso comigo, porque assim, eu sempre, né, eu jogava e tal, sabia assim que eu jogava bem, né? Mas assim, eu nunca achei que eu seria, tipo, top. Então eu falava assim, eu vou usar a educação para me formar e para a gente tentar fazer o bem, né, para as pessoas. No meu período de faculdade, eu lembro que eu ia para Santa Cruz, que era de trem na época, era uma estação antes de Santa Cruz, eu ia para um abrigo da aula de esportes uma vez por semana. Eu ia para esse abrigo da aula de esporte. Eu me lembro como se fosse hoje, tenho um carinho assim enorme, assim, eu falo, me enche os olhos e assim, eu fazia tudo mesmo, assim. Eu lembro que que eles tinham a parte do lanche deles, era aquela canequinha azul, né, aquele pratinho de plástico assim, e eu lanchava com eles, sabe? Era bem humilde mesmo, mas assim, eu ia para fomentar o esporte. Eu lembro que eles tinham uma área de barro, e naquela área ali a gente montava. Hoje vai ser basquete, eu montava a quadra com cal. Eu montava a quadra de basquete. Você fala isso e às vezes me remete muito ao que eu faço também. Eu saía daqui durante um ano, eu fui uma vez por mês, eu me despencava daqui para Vitória para montar a equipe de surdo de lá.
entendeu? A seleção capixaba Eu de lembro, surdo. eu acompanhava. Então, assim, e eu tirava do bolso. A única coisa que eu ganhava era a passagem. Então, eu tinha que pagar Era minha isso. alimentação, eu tinha que pagar minha alimentação e tinha que pagar minha estadia. Era entendeu? isso. Então, assim, não é fácil. Não é entendeu? fácil. E assim, eu acho que é propósito, você tem um propósito. E, né, e você vem trazendo isso com você. E surgiu agora de eu sair da Federação de Futsal, que eu fiquei quase 15 anos, né? E surgiu a oportunidade de vir para a Federação Estudantil. Aquilo dali para mim, além de tudo que eu passei em 2024, para mim foi uma redenção, foi uma luz no fim do túnel, para mim foi o começo. Por quê? Porque eram todos os esportes. Eu sou do esporte. Entendeu? Então, foi muito legal. E logo de início, né, eu agradeço muito a Federação Estudantil, eu agradeço ao Eduardo Domingos, o presidente, que foi meu coordenador na Castelo Branco. A gente não se falava há mais de 20 anos. Só que ano passado ele me ligou para me falar sobre futsal e tal. Falou, eu sei que você tá na federação. Aí eu contei para ele o que estava acontecendo comigo, enfim. E ele me ligou. Aí a gente não se falou mais e quando chegou em janeiro, ele me ligou e falou assim, e aí, como é que tá essa tua situação? Eu falei, olha, eu saí. Ele, saiu? Então, olha só, o Maurício, que é o diretor técnico, vai ligar para você. Que a gente tem oportunidade para você. E aquilo dali foi, assim, ó, uma virada de chave. E que é uma. E muitas vezes não é nem pra você. Tipo assim, toda treta que houve com você, entendeu? São caminhos que estavam lá na tua mira, entendeu? Para acontecer, porque você teria algo melhor para você, entendeu? Então é onde a gente diz assim, quando a gente acredita em Deus, quando a gente fala em tudo que a gente coloca Deus na frente, Ele não vai botar a gente, entendeu? Ele não vai tirar a gente de uma coisa que é nossa. Sim. Ele não tira. E quando a gente sai, é porque não era nossa. É aquilo, entendeu? É porque tem outra coisa boa para vir. E eu falo entendeu? assim, gente, quem me conhece, eu trabalhava de domingo a domingo, né? Você teve a oportunidade de me acompanhar. E assim, sempre ali, sempre atendendo. E realmente você adoecer, você não conseguir levantar, você não conseguir trabalhar. Eu falei, meu Deus. Sim, eu entrei mesmo no estágio do fundo do poço, entrei em depressão. Fui para psiquiatria, fazendo terapia. E hoje, assim, eu me vejo muito bem, mas muito bem. Foi dia 31 de dezembro, quando eu assinei minha rescisão, eu falei... parece que saiu de mim. E logo após eu recebi, né, essa ligação, né, no dia 9, no dia que eu estava assinando a rescisão de 10 dias. Então, para mim, foi muito legal. E quando veio falando de esporte, assim, foi tudo muito rápido. E quando eu fui para a Federação Estudantil... já veio a questão da viagem para a Sérvia das crianças. Então eu já entrei num período que eu tinha que cuidar da viagem dessas crianças, de documentação para elas poderem viajar. Então eu tive que criar grupos com os pais dessas crianças sem eu conhecer ninguém, sem saber falar até o nome de esportes, né, que são esportes que eu não conheço. E hoje, assim, nós mandamos 40 pessoas lá para a Sérvia, né? Gente. Fora os delegados, né? Que o Eduardo foi como presidente da federação, foi como um dos delegados aqui. E isso foi muito legal, eu aprendi muito, porque eu tive essa convivência com a confederação de esporte estudantil. Então, esse 1 mês e meio para mim foi uma virada de chave na minha vida. Isso é muito o que, na verdade, também, para mim, né, na minha visão, eu acho que tudo que a gente passa na vida também serve como experiência. Eu acho que houve uma saída, né? A gente nunca quer, né? Acha que vai ser ruim, né? Porque vai ser pra a gente vai ser para sempre, vai ser uma coisa nova, como é que vai ser a expectativa, né? Mas eu acho que serve tudo como experiência. A gente também não deve levar, de repente, né, a fogo e ferro, porque quando você está preparada, né? Quando você está preparada, porque 15 anos, gente, não são 15 dias nem 15 meses. Você realmente está preparada, eu acho que pode mandar que vai tirar de letra. E quando eu vi a Catarina, né? Catarina Samarone, que são pessoas que eu tenho, Senira e Tereza, que são pessoas que, sim, falam muito lá e falam muito de Deus lá no grupo, né? E eu me apeguei muito àquilo dali. Né? Tem uma pessoa, inclusive, que está aqui comigo hoje, que me tirou de dentro de casa porque eu liguei para ele e falei assim, cara, me tira daqui hoje, porque senão eu não sei o que vai ser de mim. Eu estava já 3 dias sem sair do quarto. E ele me tirou e a gente foi para, sabe pra onde? Para Quinta da Boa Vista, passear, andamos de trenzinhos e assistimos um circo.
E aquilo dali, para mim, então, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que é o Charles Baracho. E eu tenho um carinho por ele, assim, gratidão. Nada, Gratidão. ele é muito bom porque a gente, é bom quando a gente tem pessoas, entendeu? E Amigos. isso, Anjos. quando a gente fala que a gente tá mal, entendeu? E que a gente pensa assim, a gente olha, pô, a gente faz tanta coisa para tanta gente, a gente conhece tanta gente, mas na hora que você tá mal, quem é que tá do teu lado? E a Catarina falava lá no grupo, ela não sabe. Ela já me salvou muitas vezes. Ela falava lá no grupo, às vezes, áudio de 6, 7 minutos. E eu ouvi os áudios dela. Ela nem sabe disso. Tô falando aqui pra ela hoje. E aí, a gente já segue, Catarina, com você, chutando esse pênalti aí, né? Mandando ver na sua trajetória aí, que eu sei que, entendeu, a Alessandra, Glória a Deus. junto com a Alessandra, vocês têm muita história. Até Boas, chegar a Alessandra, boas. você tem mais história ainda, entendeu? E aí vamos contar, vamos ver como é que tá a sua trajetória e hoje como você foi lá no futebol, o que foi o futebol para você, entendeu? E hoje, como você vê as meninas que estão aí jogando e qual é o teu, entendeu? O teu boom. Primeiramente, agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, por esse convite, de estar com pessoas abençoadas, porque somos irmãs em Cristo, né? Independente de qualquer coisa, Deus em primeiro lugar. E quero dar uma pauta aqui da Lê. Fico muito feliz dela ter escutado meus áudios lá. Não fui eu, foi Jesus falando com ela. E usando ele ali porque Deus tem um propósito na vida dela. Amém. Tem propósito na vida de cada um. Sim, sim. Você tem que abrir seu coração e deixar ele entrar no seu coração e saber ouvir a palavra do Espírito Santo. Entendeu? Então, eu entendo que ela passou, né? Naquela hora, naquele momento, porque eu tenho os conhecidos que estão nessa... Então, a gente ora... Eu oro por cada uma daquele grupo ali, sabe? Eu tenho amor por cada uma ali, entendeu? Porque eu joguei, convivi, e hoje eu estou em Cristo, então eu quero a salvação de cada uma ali, entendeu? Porque a salvação é individual, mas o teu papel é você orar para que o Espírito Santo alcance cada um. Entendeu? Uhum. A minha trajetória no futebol começou no Madureira. Eita, Madureirão. Né? Eu fiz uma peneira lá. 82. Fiz. Tinha. Porque o futebol feminino já existia. Radar, Madureira. Sim. Então fui convidada por uma amiga, a Penha, que jogou no Bom Sucesso. Ela, tem uma peneira lá, vamos lá. Eu falei, era a minha paixão, eu jogava na rua com os moleques. Então a minha paixão era essa de jogar profissionalmente. Eu já acompanhava as meninas, Aninha, Senira, grande referência também. Pelezinha, Juremão, aquilo dali para mim brilhava meus olhinhos. Então fui fazer a peneira. Cheguei lá, tinha mais de 30, 50 meninas. Muitas meninas. Que maravilha, olha. Muitas meninas, naquela época. E naquela peneira ali, graças a Deus, eu fui escolhida para jogar no Madureira. Joguei no Madureira, né? Participei de vários campeonatos, né? Aí dali fui convidada para jogar no Radar, né? Em 83. Aí fui campeão brasileira em 83, 84 e vários campeonatos que por aí vai, que Radar era referência ali, né? Quem é que não queria jogar no Radar? Quem que não queria jogar no Radar? A gente viajava muito. Eurico, uma excelente pessoa, não tenho o que falar dele, entendeu? Me ensinou muitas coisas, respeito, principalmente com o adversário, entendeu? Fora do campo, que ele botava as meninas para ter respeito na hora de comer, na hora de falar, na hora de... Entendeu? Isso aí ninguém sabe, mas nos bastidores, se alguém fizesse alguma coisa errada, ele chamava no canto, ele não dava um esporro na frente de todo mundo, ele chamava no canto, ó, sua colher tá assim, assim, assim. Atleta Bota dentro colher do campo e fora do campo, né? Ter Então, postura. Eu levei isso comigo, carreguei isso comigo, esse aprendizado, entendeu? Da parte dele, entendeu? E acatei aquilo pra mim. E joguei muito, uns 5 anos, acho que também no Radar, por aí.
né? Com ceneira ali no Cefam, na Casa do Marinheiro, a gente treinando. A gente ficava ali de 7 horas da manhã até as 6 da noite. Meu Deus. Porque era tipo era um trabalho. Você ia de manhã, tomava café, treinava parte da manhã, de tarde parava para almoçar lá mesmo, que o Eurico contratou, pagava para. E na parte da tarde era o treinamento. Então, ficamos um bom tempo ali assim. Naquela jogando. época, então. E eu quero lembrar, porque eu escutei alguém falou, não sei quem que falou, que não chamava você de. As meninas não chamavam você de Catarina, né? É, era lateral elegante do radar. Ah. A rata que fala muito isso. Quando a gente tá lá no Aí, Master assim, jogando, exatamente esse é o nome. Vai, também, modelo. E hoje em dia o pessoal fala muito também, não fala Catarina, fala Catar, né? Catar, Catar, né? Sim. Então, assim, e nos bastidores ali, vocês ali naquela coisa assim, chegava, você tá falando assim que era um trabalho. Então vocês ali era um clube, na verdade. Hoje, que a gente considera, era um clube onde vocês tinham uma... Não era uma estrutura como tem hoje, mas vocês tinham uma doutrina como treinamento. Que aquilo lá fez com que o radar chegasse aonde chegou. Ao nível que chegou. Entendeu? Porque se não fosse, não teria chegado também, né? A corrida ao mundo, de uma certa forma, sendo o único time feminino no Brasil a ganhar tantos títulos quanto ele ganhou. Né? Muito. Tanto Então, na praia como no campo. Só que eu não cheguei a jogar na praia. Eu joguei mais, foi campo. Né? Porque até na época eles começaram na praia e eu não estava ainda no futebol assim, profissional. Uhum. Aí eu fui convidado para jogar no campo. E o Eurico era uma referência mesmo. Ele era uma estrutura boa, tinha todos os materiais, entendeu? E ele Você tinha um olhar clínico já, né? Ele sabia, Isso, ele tinha um olhar. Não se preocupava com nada, você treinador. só ia ali só para se divertir, jogar, fazer o que você gosta mais, entendeu? De fazer. Então eu ia ali. E a Um sua amor. Você jogou no radar, mas teve uma passagem por São Paulo, né, Catarina? Você Foi. teve uma passagem por São Paulo. Como é que foi essa transferência assim, de um estado para o outro, futebol, como é que foi? Do São Paulo foi bem para frente, porque depois do radar eu saí foi para a Luz aqui da Portuguesa. Ah, da Ilha do Governador. Aí vários Raiz da Gávea, passei por várias coisas. No Raiz da Gávea, que eu fui convidada para jogar o brasileiro em Uberlândia, e ali estava a referência, São Paulo, Kátia Silene, Cici, minhas ídolas, né? De todos. Roseli, Elane, entendeu? Elaine. Você tá perto daquelas meninas, jogar contra aquelas meninas. Inclusive elas receberam a seleção lá nos Estados Unidos agora para esse jogo, porque jogou jogaram na duas. cidade delas, né? Onde elas moram. E a Cici estava lá muito emocionada, porque vendo né, a estrutura que elas têm hoje, e ela comparando muito com a estrutura que ela teve, né? Que não teve, né? Na verdade. Não teve, né? Mas é muito bacana. A gente já teve uma... já consegui, né, num dos comentários com a Tafarel. E a gente, em breve, se Deus quiser, a gente vai estar podendo... Joguei com a Tafarel também. Tá buscando elas para também tá falando no Estrela com elas, acredito que a Cici também. E se Deus quiser, isso em breve, entendeu? A gente já vai estar podendo buscar essas meninas que estão longe para poder estar aqui junto com a gente, de repente a gente aqui, ela aqui, entendeu? Mas isso ainda vai acontecer se Deus quiser. E aí eu pergunto para você, hoje, como que você vê... Qual a diferença que você encontra no jogo das meninas de hoje para o jogo de vocês? De repente, o que falta? Que você acha? E respondendo a pergunta da Mary, quando eu fui para São Paulo, eu fui jogando pelo brasileiro, pelo Raiz da Gávea, convidada. Tomamos até um 8-0 da São Paulo, Kátia Silene, todo mundo conhece, para marcar aquela menina. Só no laço. Ali tinha o Zé Eduardo, né? O técnico de São Paulo. Acho que era Zé Eduardo. Zé Eduardo. Gostou de mim. Meu jeito de jogar e tal.
Aí me chamou no canto, me lembro que ele me chamou no canto para conversar. Eu falei, não, vem, tudo bem, fazer, né, tipo uma peneira ali, fazer um teste. Eu falei, não vou. Mas aí, do nada ele mudou de ideia, não me chamou. Mas eu jogando contra a Portuguesa Lusa, nesse mesmo campeonato, que foi o Campeonato Brasileiro, e eles gostaram de mim também, e o acerto já foi melhor, entendeu? Já conversaram, ó, vou te dar passagem, tal, você vai estar em São Paulo dia tal e tal e tal. Falei, maravilha, fui. Com a cara e coragem, sozinho fui. Me instalaram lá, que ela tinha um alojamento, e ali tava as melhores, né? Pronto, só veio a cereja do bolo Aí né? eu me senti deslumbrada, né, assim, né? Aí comecei a jogar ali, fui campeão paulista em 98, né? Em cima, se eu não me engano, acho que foi do Corinthians, se eu não me engano, que Na época passava na Band, esse né? negócio, isso, Luciano do Vale, Luciano do Vale. ele foi um Grande apoiador do futebol, foi né? um dos primeiros apoiadores Do que Vale, deu, realmente, foi, do é. Vale. E ele conhecia as meninas todinhas ali de São Paulo, e ele tinha uma amizade muito grande. E eu joguei na Luz ali bastante tempo também, uns 5, 6 anos, fiquei lá em São Paulo. Aí fui campeão paulista e depois fui para São Paulo, fui convidada para São Paulo. Aí já não era mais o Zé Duarte, era outro técnico. Era o Edilson, era o professor Edilson. Ele gostou de mim e aí me chamou. Mas eu não fiquei muito tempo ali. Fiquei mais de uns 8 meses, porque o negócio de verba, dinheiro, o futebol começou a enfraquecer, aí eles acabaram com o futebol feminino de São Paulo. E eu não cheguei a assinar contrato, eu só treinei, só participei de amistoso, essas coisas assim. Aí vim para o Rio, aí foi quando eu vim para o Flamengo jogar. Fiquei também 5 anos, ganhei vários títulos. Fala alguns aí pra gente, Bruno. Faz E- alguns títulos, alguns títulos, olha aí. Eu até achei que você ia trazer, assim, alguns É, detalhes. trouxe, algumas coisas trouxe, pra mostrar, entendeu? Mas é foto, entendeu? Não, mas você podia estar aqui Quer pra dizer, mostrar, botar pra né, gente. Lelê? Vai Quer que eu lá, pegue? Quer que eu vai. pegue? Eu quero ver. Eu quero ver. Vai lá, vai. Dá licença, Medalha dá tem licença, muito. dá licença, dá licença, dá Vai lá, licença. pega lá a bolsa pra E- ela, e aí ela... Respondendo a Cuidado pra não esbarrar. respondendo a sua pergunta sobre o futebol hoje, Aham. menina, eu vou te falar com você, né? Eu acho que falta, é a minha opinião, eu acho que falta muito disposição, coisa que a gente tinha no passado, amor. A gente tinha muito amor. O futebol corria na veia. Eram os campinhos de terra, uns quichute, um pão, né? Um suco de... Um quisuco, não era nem guaravita. Era que suco mesmo. Entendeu? Agora Aí é muita ficava- mimizada. Isso, muita mimizada. Muita fotinho, muito Nossa. videozinho. Assim, né, falando assim, completando o que você está falando, Catarina, a gente não tinha amor pelo futebol. A gente tem, É. né? Porque até Isso, hoje é. a gente tem. E se a gente entra em campo, mesmo bichada, né? É, Joelho isso, torto, é. isso, faz aquilo, a gente quer Eu ganhar, coloquei as a palavras- gente quer fazer, é. entendeu? Então a gente tem amor pelo futebol. Eu fico feliz que eu estou vendo uma geração que está vindo boa, mas ainda falta muito acabar com esse mimimi, com essa coisa de dancinha, com essa coisa de Isso, caretinha. TikTok, Aí essas pega coisas. o tasco língua para fora, esquece que não lavam a língua. Então você vê aquela. Então, cara, eu acho que tem que acabar com isso. Entendeu? Eu lembro que, por exemplo, aí você vai hoje, a geração de hoje, você vê a seleção americana fazendo isso? Faz caras e boca de vez em quando e tal, mas não fica aquela coisa de dançando, fazendo, sabe, fazendo gracinha. Isso aí. Isso é o que eu acho que matou o futebol brasileiro, é essa brincadeira, entendeu? Isso. Que fez com que o futebol ficasse isso. Você vê que hoje você não pode mais nem fazer nada, você não pode mais dar um chapéu, você não pode mais dar um drible bonito, você não pode, entendeu? Tudo agora é provocação por causa disso, por causa dessa dancinha, por causa, entendeu? Dessas caras e bocas. Verdade. Aí sempre acham que a pessoa tá, entendeu? Debochando, entendeu? Virou deboche. Sim. A arte no futebol virou deboche.
né? Que era a nossa marca, inclusive, né? Para É, acabar, a nossa pra marca acabar é com arte. isso, é isso. A arte do futebol virou deboche. Entendeu? Mas vamos lá, Catarina, o que, é que você tem de bonito aí? Eu já tô Queremos vendo. ver, Ah, queremos essa, ver. rapaz, Essa aqui. é a hora. Pode pegar, Olha, Lê, pode pegar, não, pode não, pegar. Peraí, eu vou até tirar esse negócio Essa assim, aqui. Catarina. Vamos ver. Pra ela contar um pouquinho Caramba. da história aí. Essa aqui Mengão é Mengão, não relíquia, tem jeito. Isso aqui é. Isso aqui é manto Ah, sagrado. vou botar isso bem aqui assim, ó. Tá pegando, meu produtor? É. Essa aqui Você é também tem vascaíno, mas não tem história. jeito não, entendeu? É, Aqui somos. Eu vou olha, dar uma lida aqui, ó. Olha só. Campeã estadual futebol feminino 1999. Não é pouca coisa não, É gente. só isso aqui, ó. Catarina, um dos meus sonhos e uma das minhas metas, né, para finalizar a minha era de fomento do futebol feminino é tentar fazer com que o material de vocês não fiquem não Guardados fiquem no baú. guardados no baú, entendeu? É que a gente consiga fazer com que esse material ele seja exposto para que as pessoas possam ver. Né? E se a gente não consegue, não tem a condição de repente ter um museu do futebol feminino carioca, Aqui no Rio. entendeu? Que a gente possa, isso é uma coisa que eu venho trabalhando com o Museu da Pelada, para que a gente possa digitalizar o material das meninas, entendeu? Eu, por mais que ele fique correndo de mim, mas eu estou sempre ali. Sérgio, vambora, Sérgio, vambora. E isso já não é de agora, entendeu? Então, assim, isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje é um pouco do que eu sempre pedi para ele, para a gente fazer. Então, assim, como eu não consegui ainda pegar esse material das meninas e digitalizar, eu falei, então vamos lá. Ver aquela história. Não, a gente pode, de repente, começar a fazer live. Aí entrou aquela época. Cara, né, eu de falo, a fazer- gente tem uma coisa que ninguém tem, nenhum estado tem, cara. A gente é Rio de Janeiro. Se a gente for pensar, as atletas, Sim. um dos melhores times, o time multicampeão, Rio de Janeiro. Sim. As melhores jogadoras, Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Com certeza. né? Você pega, tudo saiu daqui. tudo saiu daqui. E como a gente não tem uma Não história tem, nossa, então não eu tem acho, história. a gente tinha que criar, Cris, realmente, um museu, nem que fosse temporário, para realmente fazer Itinerante, para essas que meninas seja, poderem é. realmente visitar. Até a seleção brasileira, quando tiver aqui na CBF, elas verem. Sim, sim. Porque ninguém tem essa ideia. É porque Porque costuma- essa ideia já vem, a gente já fez um itinerante, né? Que foi Mulheres em Campo. A gente já tem esse Não, eu esse falo da coisa. ideia, ninguém teve a ideia Mas a ideia física, entendeu? De pegar essas coisas dessas Sim. meninas, cara, olha quantas coisas elas têm. Sim. A pretinha do Rio, gente. Mas aí As é meninas que que disputaram, né? Olimpíadas. Aí dizem que Brasil é um Pô. país de memórias por causa Sim. disso. Alguém tem que realmente abraçar. Mas a isso. gente Mas aí tem que ser um tá todo, buscando, né? tá buscando parceiro, tem que tentar, Tem. entendeu? Olhar aí os parceiros que Tem muita coisa. eu sei que a gente fica falando aqui, todo mundo escuta, ou seja, vai ver. Aí o pessoal fala assim, Cris, você fica falando suas ideias. Eu falei, cara, eu não estou falando as minhas ideias, eu estou falando o que eu desejo. E o que eu desejo não importa se sou eu que vou fazer ou se é E alguém. a gente vai ter o que aqui Entendeu? daqui a 2 anos? Uma Copa do Uma Mundo. Copa do Mundo. Sim. Então, assim, você criando isso trabalhar, agora, entendeu? até para as pessoas que vão vir ao Brasil. E aí a gente tem Sim. meta Poder aí. Vai visitar. ter gente, com certeza. Como tem o Museu do Futebol. E aí eu tô do- instigando cada uma que vem aqui, entendeu? Que a gente possa fazer alguma coisa com isso. A gente pode ser que a gente não consiga uma sala fixa, entendeu? Mas até a Copa a gente tem que conseguir um espaço onde a gente possa botar Vamos todo conseguir. o material. Vamos e quem conseguir. veio aqui e quer botar o material em exposição, a gente tentar fazer isso. Não, e entendeu? acredito que tem muitas meninas que tem muitas coisas. Muitas coisas. Medalha. E aí Nós eu vamos pergunto catalogar, para você, entendeu? E botar- Catarina, eu pergunto para É. você. Em 2014, na plena Copa do Mundo, que a gente teve a exposição Mulheres em Campo, Driblando o Preconceito, em pleno Museu do Palácio do Palácio Catete, do Catete. aonde foi a casa que o Getúlio Vargas proibiu Proibiu. o futebol feminino, e a gente fez uma exposição lá, né? RD, Street Futebol World, Estrela Nova. E esse material seu? Aonde estava que você não Tem entendeu? mais.
E aonde estava que você não colocou teu material lá? Chegou Entendeu? a informação até você, Então, de repente, o que assim, faltou? Que, não é porquê, né? A gente não pode dizer nem porquê, porque o que aconteceu já não foi, agora não tem jeito, né? Então, mas era uma coisa que você poderia estar com o seu material lá exposto, porque você foi uma referência, entendeu? E no entanto, a gente não teve. E olha, e tudo isso aqui, que você está vendo aqui, foi dessa exposição. E você imagina a grandeza que não foi. Eu fiquei até 3.000 convidada. 3.000 e poucos frequentaram, entendeu? Eu vi. É o que eu estava falando com você. Eu sou muito tímida para essas coisas. Muito. E às vezes eu deixo de fazer coisas, entendeu? Por esse medo meu, coisa. Eu tenho que tirar isso. Para estar aqui, eu passei por cima de mim. Assim. E eu tive que falar diariamente com ela, orar junto com ela. Mas é meu, que, isso é meu. Foi. E eu perco muito nisso, né? Aí eu estava lá no quarto conversando com Deus, falei, Senhor, aí ele, vai, para com esse medo, acaba com isso, é sua hora, bota o que você viveu, porque vai ter meninas que tá vindo agora, vai ver, né? Você pode ser uma referência, entendeu? Você é uma referência. Entendeu? Então eu falei, eu vou. Mas seja o que Deus quiser. E olha, ainda vou dizer uma coisa. muita Com certeza tem muita gente que vai ficar muito feliz com esse podcast. Cara, de ter a oportunidade de estar ouvindo você, eu tô cara. aqui em êxtase, entendeu? Só em olhar isso aqui, entendeu? Tem muita medalha. Né? Muito. E aí a gente... É uma ideia, até depois a gente vai conversar sobre isso. Falamos que a gente tem que fazer alguma coisa junto, entendeu? Se não for... Temos que conversar, a gente vai lá. alinhar, já programa, a gente alinha para falar com a pra poder- Nicole, da Secretaria de Esporte. A Nicole apoia muitas coisas femininas e a gente acho que levando alguma coisa assim, eu acho que a gente vai dar. É só você mostrar vai lá no canal e olha as matérias que as meninas estão Vai dar fazendo, bom. Gente, entendeu? a Lucinha e a Reis, gente né? tem, entendeu? E a Então, assim, Gil- mas aí, Catarina, o que você tem mais Vamos lá. escondido aí, Vai, Catarina? Vira pro lado de cá pra gente botar pra câmera. Vai ter que... Vamos... Aqui é... Segura vocês duas aqui, ó. Levanta é, aí, ó. Zé do- Levanta aí. Tem- Dá pra pegar, François? Olha aí, olha. Não, Eu tô loura aí, é porque a gente... Eu, Valéria, Tem muita gente Esse aqui. boa. Formiga. Não sei se Formiga tá aqui? nessa. Tá aí, tá. A Parece gente foi que é campeão essa. paulista. E o cabelo louro foi uma aventura que a gente fez lá. Se a gente ganha esse campeonato paulista, todo mundo ia raspar a cabeça. pintar de louro, Sensacional. Aí eu saí Muito nessa legal. foto aí. Isso aí foi lá em São Paulo, na Vamos botando Luz. aqui, porque... Esse foi que ano? Foi 98. 98. Caramba, Depois De eu vim 98. Depois eu vim pro... cara, praticamente. acontecendo tudo isso e eu em casa. Aconteceu tudo que isso tem e que eu em dobrar. casa. Eu deixei dobrar. Você tem que botar ele num plástico. Isso, plastificar vou ele, que aí ele plastificar. Vai ficar legal. Aí depois do futebol de campo, eu vim pro salão. E foi muitos Mas você anos de tem mais salão. tem mais fotinhos várias aí. fotos Tem aqui, muita coisa aqui que você tem que... Isso aqui foi nos Estados Unidos. Isso aqui é o Mengão. Foi contra os Estados Unidos, a gente perdeu. Foi um campeonatozinho. Não foi nada... Essa Foi é aquela foto tipo que um você mandou amistoso, lá. Entendeu? E olha Essa só. aqui é na Granja. Aqui já é Ah, sua amiga Samarone. no estadual. Foi Samarone. região dos lagos. Samarone, Samarone. a gente bate Aqui já muito papo praia. comigo. Nas Cheguei a resenhas jogar da- praia a mas Bitsóia. não é. Aqui foi Já portuguesa, nossa amiga na Sassá Maracanã. estará aqui. Eita. E aqui favor. foi quando eu joguei no Mackenzie. Ai, Alessandra, essa é pra você, Fez Alessandra. até um vídeo Isso. que vem aqui. Eu vou lançar o vídeo dela quando ela estiver no dia dela vir aqui. Aqui foi Jorginho, que acho que era o Qual o nome dessa menina, Catarina? Bernadette. Bernadette, a cara. Bernardo. Olha que foto. Joguei Viajou, com a Bernarda viajou? ainda. Viajou Joguei, agora? Viajei, joguei com a Bernarda. Viajou. Conheci através Ela da jogou, Leila, é. da Ana, na época. Ela jogou comigo também. Esse fotão, se você não tivesse deixado guardado o seu material na exposição,
provavelmente essa foto teria ficado bem grande assim na. Lembra da Na Ana parede. Sapo que eu comentei com você? Essa aqui. Ai, Aninha, Ah, Aninha, ela que é a jogou Ana Sapo. comigo. inteligente. Que isso, cara. Aí, eu não Minha conheço, referência são as que eu também. não conheço. sensacional. Assim, tem Tive muitas o que eu não prazer de conheço. jogar com ela. Também tive. Caramba. Poder achar Tanto no essas radar pessoas, como né, aí. encontrar essas pessoas de novo, Eu gente. conheci ela no radar. Depois ela. Aí ela E machucou aqui o na joelho. portuguesa. Isso. Caramba, tá vendo? Aí a gente fala assim, quantas meninas que jogaram na época, quantas meninas têm história para contar. E não são só as meninas da tua época, nem da época dela, são as meninas da minha época juvenil. Mas o juvenil faz a época dela também, entendeu? Tô falando agora do pessoal de 2000, né? Agora dos anos 2000 para cá, que tem muita menina que não chegou na seleção, que não chegou num clube, mas que tinha aquela gana de jogar, que tem história, que sabe? Isso Então, aí. assim, E hoje essas meninas ainda acham, as que jogam hoje, que estão jogando um campeonato carioca com 4 equipes que foi agora. Não, a gente jogava aqui, tinha Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Sim. Nessa época, era uma época muito difícil. difícil. Até para deslocamento. Sim. Entendeu? Com certeza. Hoje em dia, Não, na verdade, eu hoje em dia tudo é muito mais fácil se você for levar em conta a dificuldade que a gente tinha lá, né? Então isso é bem complicado. falando de deslocamento, eu morava em Vicente Carvalho. Eu treinava na Gávea. Eu vinha para Presidente Vargas, soltava aqui do 355, pegava outro para ir para lá. Olha. Duas condução. Entendeu? Sempre. Eu morava em Santa Cruz, eu pegava um ônibus 3h30 da manhã. Porque eu jogava no Fluminense. Eu tinha que porque a gente, 6h30, tinha que estar entrando no campo, porque 9 horas o profissional entrava. Eu lembro do... 6h30 eu tinha que estar chegando no Fluminense. Quer dizer, vocês ainda 7 horas passavam por entrando isso, em né? campo, Ainda porque de passava por 7 isso. às 9, porque era a época ainda do Renato Gaúcho, hein? Não. 9 horas o profissional entrava no campo, a gente já não podia mais estar no Treinar. campo. Então, assim, tinha isso, a gente ainda tinha. Era as tretas As- que tinha para poder ultrapassar. Não, essas e coisas, né? aqui é na Gávea. Na Gávea. A esse gente da Gávea. treinava no campinho aqui E tinha atrás ali de aquele terra. acesso, exatamente, que hoje os alemães ali botaram Era grama. barro mesmo. Era barro. Saia com a canela russa. Quando fala treinava na Gávea. Eu tô Era lembrando... na Gávea. Treinava na Gávea. Na Gávea, mas não quer dizer que era no estado. Eu tô lembrando Verdade. do Zico, dando depoimento dele de como é que era o deslocamento dele também. Ele saía de Quintino, aí ia pra Gávea, da Gávea tinha que voltar para a cidade para poder estudar, e depois que estudava, voltava pra Gávea para continuar o treinamento. E ele já queria desistir naquela época, né? Imagina. Imagine meninas complicado. saindo de O que que eu casa fazia? Eu pra se saía, deslocar. das Laranjeiras, acabava 9h30 eu já estava pronta para vir para Realengo para a faculdade. Eu pegava 12h30. Muito, Era né? Mas são as dificuldades que É às vezes isso. as meninas de hoje elas já não conseguem enxergar isso, porque acaba sendo muito fácil para elas, entre aspas, né? Não quer dizer que não tenha dificuldade, As porque de a gente, hoje tem as porque dificuldades aí de hoje. a gente está falando sobre o jogo, sobre estar no treino, mas e aí a gente está falando dessa dificuldade, a gente não está falando do que a gente passou lá atrás e o que elas passam hoje. Sim. Isso eu acho que não mudou. Não. Entendeu? Hoje ainda tem o mesmo assédio que tinha na sua época, que tinha na sua época, que tinha na Sim. minha, que tinha. Que continua. Tendo. Isso continua. Mas, Cris, há 2 anos atrás eu vi uma entrevista das meninas da seleção, né? Isso eu tô falando 2 anos atrás, que a CBF já estava investindo pesado. Delas falando da dificuldade, né? Cara, aí eu penso que a minha tese, né, na faculdade foi do futebol feminino. Cara, eu peguei matéria, né? A CBF era aqui ainda, não era nem lá na Barra, era aqui, né? Eu vim aqui pegar materiais. Cara, 91 numa Copa do Mundo, elas coando café na meia. Aí você pega essas meninas que estão jogando uma Copa do Mundo falando da dificuldade de um hotel que não tem piscina. Pô, Aí você meio onde você discrepância. vê, né? Aí você vê a discrepância de pensamento, porque não é nem coisa, né? É até onde você está dando importância para seleção ou para o teu estado, entendeu? De espírito aonde você está. Mas hoje em dia a pessoa dá mais valor a Ao conforto. isso. Ao conforto, literalmente. Cheio de marra, metida. Tu vê que as meninas que, né? Levanta a cabeça. Não é por aí. Não é por aí.
E tem que Entendeu? fazer referência. E mesmo estando ali na seleção, sendo Tem. mais coisa, tem que fazer referência a uma Cici, Porque eu jogo na Márcia Tafarel, seleção, porque eu Ela jogo... entendeu? A uma Formiga, entendeu? Gente. A uma Marta, né? Porque a gente fala assim, a Marta não está fazendo falta na seleção. Lógico que o jogo da Marta está fazendo falta na seleção. Mas chega um momento que não tem mais como. Entendeu? É. A idade chega e Chega. pesa. Para todo Entendeu? mundo. Então, assim, como que o que ela podia fazer já fez. Entendeu? Verdade. Ela E- abriu caminhos, com certeza. Eu acho que Tem- hoje é a gente que tem que dar pra ela, a gente tem que proporcionar pra ela o que ela ainda não conseguiu ganhar. Verdade. Então ela Sim, estar sim. no grupo já é muita coisa, porque se ela vai levar como legado, como currículo, É, verdade. entendeu? Ela não ter estado, né, nos 2 últimos jogos e tal, mas ela é uma vice-campeã olímpica. Sim, sim. É, Isso. e ela não, acho que ela não desistiu da seleção brasileira. Ela, Não. infelizmente, teve que, né, se afastar, mas eu acho que ela nunca desistiu da E seleção. a gente falando Ela, de gente Cici, sabe o amor. a Cici da rompeu Cici. barreira, E a gente. gente nunca Sim. quer desistir, né? A gente Rompeu nunca quer barreira, porque parar. hoje- De todas elas naquela época, eu acho que a Cici é uma Rompeu barreira, gente. que rompeu mesmo. Porque o que ela Porque conseguiu era- fazer, o que ela faz hoje, aonde ela mora, É. Não, e detalhe, né? É referência onde ela mora. exatamente, ela é referência. É referência. Isso a gente tá falando do país que foi várias vezes, né? Sim. Que aí é porque o melhor do mundo, né? Verdade. Sim. A gente tá falando dos Estados Unidos. Né? Nós estamos falando de um rival. Exatamente. É, Entendeu? rival, De um rival. rival. Muito rival. E muito rival, entendeu? E ela é referência lá, é reverenciada. Eu fico assim, eu falo assim, caramba, entendeu? E eu falo assim, poxa, eu cheguei aqui, essas meninas estavam jogando e eu não conseguia achar, meu Deus, por que que eu não achei? Eu falo assim, mas eu falo assim, Deus tinha outro propósito para mim, entendeu? E o propósito dele era esse. Mas, ó, eu vou te falar, Então- essa foto aqui minha foi lá dos Estados Unidos. Graças a Deus, tive o prazer de estar lá. Gente. E como a gente treinava, ia treinar, eles emprestavam o campo pra gente treinar lá. Pô, aquilo dali é Esse aqui? É. Essa aí. fora do normal. O CT, se tu parar pra ver aquele CT, você fica de boca aberta. Isso em que ano? Ah, esse aqui foi em 92, por aí, assim. Pois é. Não sei Hoje, se como é que deve estar um CT das Não meninas? tem. Né? Porque CT. isso aí foi quando eu tava em São Paulo. Tem não. Eu tava jogando na Lusa, foi em 98, 97, por aí. O tratamento já era diferente. Porque o eu tava local jogando na diferente. Lusa quando eu fui convocada pra seleção. Fui 2 vezes. Uma eu fui cortada e a outra, graças a Deus, fui. Que foi pra um torneio nos Estados Unidos. Esse daí eu acho que é 99. É, 99. 99. É que foi a primeira apresentação, uma das primeiras apresentações da seleção brasileira. E aí, Ó. fala, Catarina. Aquele CT, menina, aquilo ali é fora do normal. Por isso que eles são, no esporte, são 1000 anos na Não se frente. iguala nem a ser fã Porque- que vocês treinavam. Não, tem- ó, É. nos Estados Unidos, Ah. é obrigação você praticar esporte, estudar desde os 3 anos, 4 anos. Eu via garotinhas de 5 anos, 4 anos treinando naquele CT. Aí você, entendeu? Tem apoio. É uma cultura, né? Tem um A cultura apoio. deles é essa, né? Você estuda, você faz esporte. Faz esporte. Né? Então, Pô, assim, tira pela China, né? Japão, Sim, Japão, essas- onde brincadeira. chegaram, né? Mas tem Disciplina. apoio, sim. né? Tem. Aqui, infelizmente. Mesmo sendo o país do futebol, Você não, não tem tem um apoio. É complicado para Para chegar. você em- conseguir uma camisa, uma bola, né? A Ah. gente estava conversando sobre isso. É luta, é suor. Sim, sim, sim. Entendeu? Então chegamos à conclusão, de repente, em comum, que realmente a categoria de base, né, Alessandra, é muito importante. Você que está trabalhando agora com futsal. Isso, então. A gente tá trabalhando, né, com futsal. A gente agora... eu tive um start no ano passado, né? Com a primeira competição, juntamente ao Tocsai com a federação. Enfim, né? Mas foi muito legal, ampliou o horizonte. Eu acho que a gente cresceu em relação a isso, de ver essas meninas poderem estar jogando. Eu acho que isso foi muito importante, né? Apesar de eu ter tido, né,
infelizmente, um atrito, mas ele foi uma pessoa que realmente, por trabalhar em escola, né, trabalhar no município, trouxe essa questão, que foi o Marquinho. Então, assim, sempre falei isso para ele, nunca quis passar por cima dele, e sempre falei isso para ele, mas o ego, às vezes, das pessoas é muito ruim. Então, né, enfim. E foi muito legal, a gente deu o start. A Toxai, a gente deu um start agora de fazer um feminino. A gente fez uma seletiva adulta. Foi muito legal, fizemos lá em Niterói, tivemos o apoio da Secretaria de Esporte de Niterói. A gente vai fazer um agora no Sul Fluminense, Barra Mansa, Piraí, Vassouras, também, né, de adulto. O adulto que pega meninas de 16 ao adulto, né? E a nossa ideia é a gente diversificar. Fazer com que a gente pegue agora a base também. E um outro propósito que eu tenho, né, que eu tenho como Toxai, né, como empresa, já tenho um espaço, é fazer um centro de treinamento feminino. Para meninas, assim, tudo gratuito. Esse é o que eu tenho, estou em parceria com uma ONG, né, do Marcelo Ribeiro, a Secmar, é ali na Penha, né, com Futebol para a Igualdade da Tati Ferré, lá da Espanha. Então a ideia é a gente fazer esse centro de treinamento para dar para essas meninas a oportunidade de quê? Não é só o futebol, é o esporte, é a educação, tentar fazer uma parceria com uma escola, ter acompanhamento médico, né? Essa é a nossa ideia, é isso Isso é muito que bacana. a gente quer fazer. É uma das coisas também que eu sempre almejei com relação ao Estrela Nova, era que a gente tivesse um centro de futebol feminino, entendeu? E é muito bom saber que alguém quer fazer também e que alguém Isso. vai fazer, entendeu? Porque Abraçando você a ideia. vai conseguir fazer. Eu sempre falei assim, temos que ter, entendeu? Um CT, um centro de treinamento voltados para as pessoas com deficiência, Sim, entendeu? então, isso é uma das minhas Foi bom lutas, você ainda ter falado entendeu? isso. Por quê? Porque o meu acordo com ele também, porque eu falei pra ele, né? Às vezes tem coisas, como a Catarina falou, vem como um propósito, né? E isso me pegou muito e aí eu trabalho sempre na colônia de férias da Fiocruz e a gente teve algumas crianças, né, que participaram, com todas as crianças, que algumas eram autistas e tinha um síndrome de Down, que é o Matheus. E ali me pegou muito. Eu falei, aí no final da colônia, no final do final, né, da colônia, eu conversando e eu fui falar com a mãe dele, que ele jogava muito bem, né, que eu vi ele em alguns momentos e tal, e a gente inseria ele em tudo, né. E ela falou que o sonho dele era jogar, ela queria colocar ele, mas ela tentou colocar ele na Tijuca e teve um problema muito sério com os pais das outras crianças. E eles foram muito, não só ele como outros amiguinhos foram Agora muito você já marretados. tem o E Vaguinho. eu conversei com ela, Entendi. né? E eu conversei com ela, porque meu propósito é dar aula, nem que eu desse, assim, um horário meu, né, como professora e tal, e teve esse espaço do Marcelo, de fornecer aula para essas crianças e tal. E ela, inclusive, falou até de forma de pagamento, a gente estava vendo o local, porque para ver se fazia para Tijuca, mas é mais difícil. E a gente está em conversa dele com os amiguinhos também da escola, que são DAO, da gente começar a fazer uma escolinha também DAO. Vai dar certo. Já deu. Aí veio o Já Marcelo também, que é uma ideia também de poder levar. Então, pelo menos uma vez na semana, porque lá o espaço que a gente tem lá no Secmar, piscina, quadra de futsal, gente, é uma escola lá, e um campo de futebol society, futebol 7, que é o campo da Sintra, que é até o que o Romário, né, fez todo o aporte lá. Então, assim, eu tenho todo esse espaço que ele me forneceu. Isso é ótimo. Então, gente, só de curiosidade, o Secmar é perto lá do Quitumo? A área do Romário, lá no Sintra? É ali. É ali pertinho? ali. E é uma escola. O que o Secmar fez, né? A ONG. Ele tem o espaço da ONG, mas o que ele usa a escola? A escola funciona até 6 horas, 10 para as 6. A partir de 6 horas ele pode funcionar a ONG. Aí ele tem hidroginástica para as mães, hidroginástica para criança, tem natação. Então, aí eles usam até as 10 da noite. Então, já é uma parceria dele com a escola. Então, eu vou ter esses horários todos de segunda a sexta, na quadra. Temos a piscina no final de semana. E o Campo Society também, o dia que eu quiser, na parte da manhã também, eu tenho qualquer dia. Para fazer qualquer atividade com as crianças. Lá é mais complicado no final de semana por causa dos jogos. Não, né, tem jogos, mas ele quer fazer também, mas jogos lá é sempre domingo.
Então, assim, no sábado também, de fazer uma atividade com pessoas pra gente falar ali do entorno, com atividade física. Por quê? Porque Muito as bom. mães têm muito problema, né, com essas crianças que têm deficiência. Elas passam a semana inteira, escola, atividades extracurricular. Aham. Então, de ter uma atividade física para dar um acalento a essa mãe, Descanso. né? Da mãe É, tá dá ficar uma 2 horas ali do descansada. lado de fora, ela tá descansada. Então, isso que a gente pensa É. em fazer pelo Isso menos aí. um dia na Até semana. porque isso eu é muito tenho bom. Cara, uma maravilhoso. sobrinha que tem um filho que ele é autista. E eu vejo a correria dela. É Mas cansativo. é só quem é mãe de É. pessoas com deficiência que sabe a luta que é. Isso. Então, Entendeu? fazendo isso, pô, dá um descanso para a mãe muito grande. E você só de você estar fazendo para a criança, menina, você ganha o reino do céu. E esse é um propósito, gente. Então, é isso que eu Entendeu? tenho. Ainda mais para pessoas, né, que têm a deficiência. Isso é uma, O reino uma do área. céu é feito, entendeu? É as crianças. Então, você está fazendo para as crianças, você está fazendo um bem enorme. Faça o bem, entendeu? O teu ganho, A gente quando tem que você ensinar as está crianças- fazendo para a criança, o teu ganho ele é dobrado. Mas dobrado. quando você está fazendo para um todo, naquela Propósito. situação, entendeu? Você ganha também. Também. Então, assim, eu falo até assim, quando você faz para as pessoas, você ganha. Quando você faz para as pessoas que precisam mais ainda, você ganha mais ainda, É entendeu? porque é uma área carente também, né, gente? Mas uma área carente. Mas, cara, Uma olha, área sobre- e- nossa resenha tá um espetáculo, né? Não, eu admiro, eu admiro muito a Eu, Alessandra. eu quero muito assim quero muito prazer. agradecer, foi uma honra receber vocês aqui. A gente está chegando aqui nos nossos finalmente, né? Já vou dirigir para agora quem começou foi ela, agora vai ser você, né? Para as considerações finais, né? Do nosso encontro aqui. E estou muito feliz de escutar, de ver, entendeu? De poder estar aqui contribuindo também com a história de vocês, com essa trajetória que vai ficar lá gravada, entendeu? E peço ao pessoal aí que venha mesmo, olhem para as histórias, entendeu? A gente quer trazer o máximo de pessoa possível aqui. Avisem para as amigas, entendeu? É. Falem para elas que venham. Não importa, entendeu? Às vezes tem gente assim, mas eu não gosto da Mary. Mas eu não gosto daquilo. Não importa, gente. A gente está aqui para escutar a história de vocês, para votar. Não existe, sabe? Não tem eu ou você, não. A Não, gente aqui não. é um todo. Sim. Então, suas considerações finais. Eu agradeço muito de estar aqui, né, meio de amigos, verdadeiramente amigas, né? A Alessandra, pessoa maravilhosa. Tive o prazer de conhecer, graças a Deus. Vou orar por você, tá? Pelo seu projeto, para todos aqui. Amém. Já deu tudo certo. Coloca Deus em primeiro lugar, tá? Em tudo que você for fazer. Porque se não for da vontade dele, nada anda, né? Então a gente não pode deixar morrer essa história. Jamais. Até porque a gente suou muito lá atrás. Muito. Foram muitas raladas no joelho, né? Então, a gente vendo esse projeto hoje em dia, né, de vocês, eu felizmente não parti para essa área. Me arrependo de não ter feito uma faculdade, de cuidar do futebol feminino, escolinha, coisa. Mas oro muito por quem faz, né? Amém. Obrigada. Vocês tirar essas crianças da vida do crime, da vida torta, sabe? E quando estiver ali, fala de Deus, fala de Jesus para eles, Sim. tá? Fala Isso, da família, hoje. que é importante a família, a educação em casa. Primeiro em casa a educação, que a educação vem de casa, Eu isso costumo tá? dizer que esporte Depois salva, vocês né? passam o que vocês sabem, né? O que tem de melhor, né? Para eles. Então, estou muito feliz de estar aqui. Valeu muito a pena mesmo estar aqui. Tá? Obrigado pelo convite. Vamos Ele junto, quer convidar, junto e estou sempre misturado. aqui agora. Não, Várias não. vezes. Em nome do Senhor Estamos Jesus. felicíssimas, felicíssimas. Se puder ajudar, Vamos É junto, só vamos trabalhar convocar. junto aí nessa Então, busca, pessoal, né? se a Catarina... E agora, Alessandra, e Peraí. você? Se a Catarina, com toda a timidez, conseguiu chegar no podcast Estrelas com Elas Inclusão, você está esperando o quê para vir aqui contar a sua história? E É, como tá eu soube convidado, também tá que era com a convidado. Lê, eu fiquei Fala aí. bem. Ai, quero agradecer de coração
né, tive a honra de estar aqui no dia que vocês inauguraram, estrearam. Estou muito feliz, fiquei muito feliz, realmente não é demagogia. A Cris sabe disso porque a gente se falou um pouco por outros assuntos nessa semana. A Mary, a Catarina aqui, cara, é assim, tem gente que a gente tem como ídolo, como referência, como amiga. E assim, tudo isso a Catarina é pra mim, mesmo ela tendo sido só a minha rival. Né? Mas é isso, acho que aqui a gente está mostrando que você pode ter adversário, mas não precisa ser inimigo. Sim. E querer pedir, né, para as pessoas poderem estar acompanhando lá a final da Copa Tocsai, né, acompanhar lá a Tocsai, porque a gente faz uma final, a gente pensa em fazer a final um grande evento para as crianças e para os responsáveis, né, fornecendo tudo que tenha um grande evento mesmo, né. Infelizmente, às vezes a gente não tem recurso, mas a gente tenta dar o melhor ali naquele momento, né, que esteja ali. Também segue a FERJ, né, que é a Federação Estudantil. E muito obrigada. Aguardo domingo, quem puder ir lá no Jacarepaguá Tênis Clube, dia 13, a partir de 9 horas, as finais acontecendo lá. E a gente vai ter também, inclusive, um jogo inclusivo com futebol. Tá? Que bacana. E eu não cortando, ela não sabe, mas eu sempre falei nos bastidores, meu time River joga muito. Eu tremia, com toda a minha experiência. Porque eu admiro o futebol, não é porque eu estou no patamar, coisa, não. Na época que a gente jogava, né? Porque era nova, eu já estava no futebol. Mas, cara, quando era contra o Mackenzie, minhas pernas. Ela não sabe disso, mas nem podia saber, né? Porque era rival. Não podia falar. Não podia falar. Entendeu? Mas eu sempre falei para as meninas, cara, a Alessandra é uma frieza, a menina não sei, a bola parece que cola no pé dela. É um futebol que é ladinha, entendeu? Admiro muito, falando para você agora, né? Obrigada, eu admiro também muito o seu futebol. Isso é muito bacana. Eu na primeira, né, no dia da inauguração, eu perguntei para a Lê, e agora eu vou perguntar para você, né? O que você acha do Estrela com Elas e a inclusão? Olha, eu acho uma excelente ideia que vocês fizeram de trazer meninas aqui para contar suas histórias, reviver isso, porque por muitos aí ficava lá atrás no passado, né? Então, eu vou orar para vocês ir mais e mais à frente, chamar meninas mesmo, se depender de mim, vou chamar elas também para vir aqui, né, conversar com vocês. E foi a melhor ideia que vocês tiveram, foi fazer esse podcast. Nem doeu, viu? Não foi bom? Tava preocupado. Se quiser me chamar, estarei aqui. Não, mas deu mais. De parabéns, nota 10 para vocês duas. Nota 10 mesmo. Obrigada. A gente entendeu? Mas eu acho que a recíproca deve ser verdadeira, né? O Estrela, né, Nova com Elas, inclusão, também só existe por causa de vocês. É uma parceria, né? Que deve existir em todo esporte que a gente venha praticar. Então tem que ter parceria. E isso a gente aprendeu muito com vocês. E eu aprendo também cada vez mais. Eu era juvenil, cara. Olha, pô, só admirava, ficava lá. E agora que eu tô vamos lutar. Começando a amadurecer. Vamos lutar. Não vai morrer, não. Vamos correr para fazer o museu. E meninas que têm algum material, sintam-se à vontade, não precisa trazer agora. Mas manda foto pra gente, né? A gente vai.